O contexto do evangelho de hoje, praticamente o mesmo de domingo passado, onde as pessoas, as autoridades não querem mais saber de Jesus, querem achar uma forma de prendê-lo, de matá-lo, e também o povo já não aguenta mais esse tal de Jesus, porque ele não respeita as normas, ele perdoa as pessoas, mesmo aqueles que não deveriam perdoar. Então é uma pessoa que não obedece nada. E, enfim, é um clima muito ruim para Jesus. Os discípulos que poderiam estar mais comprometidos também têm dificuldades ali em acolher a proposta de Jesus. É um momento difícil. E o texto de hoje começa dizendo que próximo do dia, próximo ao dia, vou pegar o texto aqui correto, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. No texto original é uma expressão mais ou menos assim: está chegando o dia em que Jesus vai ser levado, vai ser recebido, dá a indicar com as mãos ali do Pai recebendo o Filho. É um momento bonito, onde Jesus, vendo a dificuldade da missão, poderia desistir da sua missão, mas chegando o próximo dia de ser levado, acolhido, recebido no céu, nos braços do Pai, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, como sabemos, ele vai revelar o rosto misericordioso de Deus. Ele vai revelar quem é Deus. Deus não é aquele Deus que a religião da época ensinava. Isso é muito forte. O texto diz, então ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Em outras traduções vão dizer que Jesus tornou o rosto duro. Em outras palavras, fechou a cara e foi para Jerusalém. Vai lembrar lá em Isaías que dizia assim, do servo sofredor. O servo, ele não desviou o rosto das cusparadas, dos bofetões, não desviou o rosto, manteve o seu rosto duro como pedra. Por quê? Porque o servo resolveu realmente assumir esse compromisso. Jesus, então, aqui ele trava o rosto, ele fecha a cara, não por raiva, por tristeza, mas porque ele tomou a decisão que chegou o momento de entregar a sua vida para nos salvar. E aqui talvez a primeira mensagem para nós. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero ser um seu discípulo de verdade, não posso me contentar com uma devoção aqui e ali e achar que está tudo resolvido. Eu preciso também travar o meu rosto e tomar a decisão de abraçar o Evangelho com toda a minha vida, de entregar toda a minha vida para Deus. Não é só um momentinho de ajuda na igreja, não. É uma vida com Deus. E Jesus então envia mensageiros no original anjos, ele envia anjos, mensageiros, são 2 discípulos, para que vão até um vilarejo e assim preparar a hospedagem para Jesus, de acordo com o texto que nós ouvimos. O texto original vai dizer que Jesus enviou 2 anjos, mensageiros à sua frente, para revelar o seu rosto, para que as pessoas pudessem receber, acolher o seu rosto. É estranho na nossa língua isso. Mas que rosto estamos falando? O rosto da misericórdia. Por que ele não foi à frente e mostrou o seu rosto? Porque ele precisa de nós. Ele precisa de mim, de você, para que possamos ir até o nosso irmão e revelar o rosto de Deus,
o rosto misericordioso de Deus. Aí os samaritanos, eles não acolheram. Eles não acolheram. Por que não acolheram? Talvez porque os discípulos, os anjos, não revelaram o verdadeiro rosto de Deus. Não testemunharam como deveriam testemunhar o rosto de Deus. Assim como nós, muitas vezes, a nossa vida de cristãos, elas não nos revelam o Deus de Jesus. Revelam muitas vezes um Deus absurdo, como o do Antigo Testamento. Um Deus que vai punir, um Deus que está vigiando, um Deus que vai castigar, né? Um Deus que odeia os pecadores, né? E assim por diante. E o mundo, talvez hoje, não adere mais ao Evangelho, né? Porque nós cristãos temos uma imagem, né, horrorosa de Deus. Revelamos, entre aspas, né, um Deus, né, que não é amor. Que não é amor. E aí os discípulos foram, e quando viram que eles não quiseram, a comunidade não quis acolher Jesus, eles pediram que se pudesse enviar fogo do céu para destruir esse povo. É um pouco como nós pensamos, né? Quando alguém não aceita o que eu quero, o que eu acho que é certo, então que Deus faça pagar por isso. Não aceita a doutrina, não aceita os meus princípios, então também não merece, e que Deus faça a pessoa pagar por isso, para ela aprender como que é a coisa. Às vezes pensamos um pouquinho assim também. Queremos mandar fogo do céu para destruir as pessoas, os pecadores. Enquanto Jesus manda fogo, sim, mas fogo do Espírito, fogo do amor, para purificar, né, para acolher, para amar, né, para restaurar. Jesus olha para esses dois, e o texto diz que reprovou esses dois aqui. Mas no original vai dizer que Jesus expulsou. Olha para a atitude deles e expulsa esse demônio, né, que está nesses apóstolos, que quer usar do fogo da destruição e não do amor. Então que Jesus também venha destruir, né, expulsar, né, os demônios que estão aqui. Porque muitas vezes eu não quero agir em nome do amor, mas em nome da lei. Em nome da lei, para destruir, né, aqueles que erraram. Depois, continuando o caminho em direção a um outro povoado, Jesus encontra algumas pessoas que querem segui-lo, né, querem segui-lo. Alguém disse assim: eu te seguirei para onde quer que fores. Aparentemente uma decisão, né, uma certeza. E Jesus responde assim para esta pessoa: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Em outras palavras, quer me seguir de verdade? Quer me seguir? Não espere uma vida cômoda. Não espere segurança. Eu sigo Jesus, eu sirvo na igreja, então não é possível que eu fique doente. Não posso ficar doente porque eu estou com Deus. Não. Você não tem seguranças. Eu sigo Jesus, não vou perder a minha casa, ou o meu carro, ou o meu trabalho. Não. A sua parte tem que fazer. Não tem privilégios. Quer me seguir? Está disposto a doar a sua vida? Então não pense nessas coisas. Renuncie a tudo e entregue a sua vida. Estamos realmente dispostos a segui-lo? Aí ele disse para outro: segue-me. Este respondeu assim: deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Uma resposta de Jesus absurda, né, diria assim, grossa, né? Como que Jesus pode dizer:
deixa que os mortos enterrem os seus mortos, não vai enterrar o seu pai, e vem e segue-me. É uma loucura. Mas o texto, né, o contexto é este. Na época de Jesus, enterrar os mortos era um dever, uma obrigação, evidentemente. E as pessoas, para poder enterrar o pai ou a mãe, diria assim, desobedecer qualquer lei. Até mesmo a lei do sábado, que era extremamente sagrada. Então poderia desobedecer a lei do sábado e ir enterrar o seu pai. Mas pai aqui, nesse contexto, significa gerações. Gerações. Significa tradição. Tradição. E Jesus, ele está aos poucos, diria assim, rompendo com essa tradição religiosa que revelava um Deus que castiga, que pune e assim por diante. Então, quando ele fala para esta pessoa, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, isto é, rompa, né, com o seu pai, não que ele não quer que a pessoa vá lá fazer o velório, o sepultamento, rompa com a tradição, rompa com essa religião que traz um Deus monstruoso. Se você quer me seguir, abrace a proposta do amor, da liberdade, da vida, não dessa religião que prega punição para os pecadores, castigo e assim por diante. É nesse sentido que Jesus fala, deixa os mortos, né? Se quer me seguir, né? Então deixe tudo isso, essa tradição, e anuncie o Evangelho, né? A boa nova do reino de Deus. A segunda leitura de hoje fala mais ou menos assim, que Jesus nos libertou para que de fato sejamos livres. Livres. E isso para muitas pessoas ainda é difícil aceitar. Somos livres em Deus. Somos livres em Deus. Não escravos. Mas ser livre em Deus não quer dizer que eu vou para um outro lado, o extremo, onde me torno escravo do mundo, dos pecados, escravo da carne. Eu sou livre não para fazer todas as bagunças que eu quero, os pecados que eu quero, vamos dizer assim. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para servir. Como diz o texto, é livre para ser escravo do outro, no sentido de servir o outro, de amar o outro, de dar a vida para o outro. Aí um outro então fala assim para Jesus, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus responde então, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto, né, para o reino de Deus. Então, muitas vezes queremos seguir Jesus. Estamos dispostos. Aí eu rezo uma Ave Maria a mais, eu passo a ter mais uma devoção, não quero perder nenhuma missa, né, faço a minha confissão, e acho que com as minhas orações em casa, com a minha devoção, com a minha missa dominical, então eu já estou seguindo Jesus, e aí eu estou num patamar, né, muito bom, né, de comunhão com Deus e assim por diante. Nada a ver. Tem nada a ver. Jesus, entre aspas, pelo amor de Deus, não quer saber da sua devoção e de que você está fiel todo domingo na missa. Não é isso que ele quer. É claro que sim, que isso é importantíssimo. Mas o que ele quer mesmo é a minha adesão ao seu projeto, com todo o meu coração, com toda a minha vida. Porque vir na missa todo domingo e ter uma devoção e rezar em casa é muito fácil. É muito simples. O que ele quer é que eu também entregue a minha vida. É que eu doe a minha vida incondicionalmente, por amor a essa proposta de vida, de liberdade que ele trouxe. E hoje está muito em voga. As pessoas, não sei porquê, né, é difícil fazer uma análise dessa,
Mas as pessoas estão se apegando, às vezes até na questão religiosa, se apegando tanto e com tanto medo, hoje ao pecado mortal. Quantas pessoas estão desesperadas com o pecado mortal, o pecado mortal. Não que eu diga que o pecado não existe, né? Só faltava essa. Né? Sim, tem pecado, mas é um medo, é um medo. E aí a pergunta muitos vêm na missa, como já falei outras vezes, vêm na missa, porque se não vir na missa é um pecado mortal. Tá. E aí a pergunta você vem na missa por quê? Você segue uma vida religiosa de oração, evita os pecados por quê? Por medo? Por medo de condenação? É muito miserável isso. É muito pobre. Eu tenho que seguir, eu tenho que vir na missa, eu tenho que rezar sim, eu tenho que ser fiel sim, mas é por amor, é por zelo, é por amor a esse Deus, é por alegria, não por peso, né, fardo, castigo, não, é por alegria em estar com esse Deus que é maravilhoso. Então, eu não posso começar a seguir Jesus e ficar com coisinhas. Eu preciso realmente ter certeza, segurança. Eu preciso doar a minha vida. Como vimos domingo passado, renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Aí sim, né, eu posso seguir Jesus.